Números capítulo 11. O povo reclama em Taberá. Por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, o Senhor. Quando o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. Então o povo gritou, pedindo socorro a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Aí puseram naquele lugar o nome de Taberá, porque ali o fogo do Senhor havia queimado no meio deles. Moisés escolhe 70 ajudantes. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: "Ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer! No Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça! E que saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos! Mas agora acabaram-se as nossas forças, não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é esse maná." O maná era parecido com pequenas sementes brancas, meio amareladas. Ele caía durante a noite com o orvalho. No dia seguinte de manhã, o povo ia apanhá-lo em volta do acampamento. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões. Cozinhavam numa panela e faziam pães achatados que tinham gosto de pão assado com azeite. Então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. O Senhor ficou muito irado. E Moisés também ficou aborrecido e disse a Deus, o Senhor: "Por que me tens tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo este povo? Eu não fiz este povo, nem dei à luz esta gente. Por que me pedes que faça como uma babá e os carregue no colo como criancinhas para a terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde poderia eu conseguir carne para dar a todo este povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo este povo. Isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gostas de mim, não deixes que eu continue sofrendo deste jeito." O Senhor Deus respondeu a Moisés: "Reúna para mim 70 homens, que você sabe que são líderes entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. Então eu descerei e falarei com você ali. Tirarei uma parte do espírito que lhe dei e darei a eles, para que o ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim, você não precisará fazer isso sozinho. Agora diga ao povo o seguinte: purifiquem-se para amanhã. Vocês vão comer carne. O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. E não comerão só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que saia pelos seus narizes e vocês ficarem com nojo. Pois vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram, dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito." Moisés disse: "Estou levando 600.000 homens, e tu dizes que vais dar a essa gente carne para comer o mês inteiro? Onde haveria tantas ovelhas e vacas para matar, a fim de que todos ficassem satisfeitos? Será que todos os peixes do mar juntos poderiam alimentar essa gente?" Porém o Senhor Deus respondeu a Moisés: "Será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não." Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Ele reuniu 70 líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas. Porém, isso durou pouco tempo. 2 dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar alto como profetas. Então um rapaz foi correndo contar que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: "Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso." Moisés respondeu: "Por que você está preocupado com os meus direitos quando eu é que deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas." Depois Moisés e os 70 líderes do povo de Israel voltaram para o acampamento. Deus manda codornas. De repente, o Senhor mandou um vento que trouxe do mar bandos de codornas. Elas caíram no acampamento e em volta, em todas as direções, a uma distância de uns 30 quilômetros, e cobriram o chão em montes de quase 1 metro de altura. Assim, todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte, o povo trabalhou catando codornas. Ninguém juntou menos de 1.000 quilos. E espalharam as codornas ao redor do acampamento para secar. Quando ainda havia muita carne para comer, o Senhor ficou irado com o povo e os castigou com uma terrível epidemia que matou muita gente. Por isso puseram naquele lugar o nome de Quibrote Atavá, que quer dizer as sepulturas do desejo, pois ali foram sepultadas as pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. Depois, os israelitas foram até Azerote e acamparam ali. Salmo 48. Jerusalém, a cidade de Deus. Salmo do grupo de Corá. Canção.
O Senhor Deus é grande e merece ser louvado na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. Deus tem mostrado que ele dá segurança ao povo dentro das fortalezas da cidade. Os reis se reuniram e juntos vieram atacar o monte Sião. Porém, quando viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, como uma mulher que está com dores de parto, como marinheiros em grandes navios sacudidos numa tempestade violenta. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito e agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele guardará a cidade em segurança para sempre. No teu templo, ó Deus, ficamos pensando no teu amor. Tu és louvado por todos os povos e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Alegre-se, povo de Jerusalém. Ó Deus, os teus julgamentos são justos. Alegrem-se com isso, moradores das cidades de Judá. Povo de Deus, ande em volta de Jerusalém e conte as suas torres. Olhem todos com atenção as suas muralhas e examinem as suas fortalezas. Assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Isaías capítulo 1. São estas as mensagens a respeito de Judá e de Jerusalém que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, em Judá. Deus acusa o seu povo. Escutem, ó céus, prestem atenção, ó terra, pois o Senhor Deus falou. Ele disse: criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele, mas o meu povo não sabe nada. O povo de Israel não entende coisa nenhuma. Ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecados. Todos são ruins, todos são perversos. Eles abandonaram o Senhor, rejeitaram o santo Deus de Israel e viraram as costas para ele. Por que vocês continuam a pecar? Será que querem receber mais castigos? A sua cabeça está ferida e todos estão desanimados. Da cabeça até os pés, o corpo de vocês está machucado, cheio de ferimentos e de chagas abertas que não foram lavadas, nem enfaixadas, nem limpadas com azeite. A terra de vocês está arrasada, as cidades foram destruídas pelo fogo. Na presença de vocês, os estrangeiros arrasaram a sua terra e ela ficou em ruínas. Os estrangeiros acabaram com ela. Só ficou Jerusalém, como se fosse uma barraca de vigia numa plantação de uvas, como uma cabana numa plantação de pepinos, ou como uma cidade cercada pelos inimigos. Se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse deixado que alguns de nós vivêssemos, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. Autoridades de Jerusalém, escutem o que o Senhor está dizendo. Moradores da cidade, deem atenção ao ensinamento do nosso Deus. O Senhor diz: eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Lavem-se e purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça. Socorram os que são explorados. Defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, falei. Salvação e castigo. A cidade de Jerusalém era fiel a Deus, mas agora está agindo como prostituta. Estava cheia de gente boa e honesta, mas agora só ficaram assassinos. Jerusalém, você era como prata pura, porém agora não vale nada. Era como o melhor vinho, porém agora é como vinho misturado com água. As suas autoridades são pessoas revoltadas e têm amizade com ladrões. Estão sempre aceitando dinheiro e presentes para torcer a justiça. Não defendem os direitos dos órfãos e não se preocupam com as causas das viúvas. Portanto, escutem o que diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o forte Deus de Israel. Ele diz ao seu povo: eu me vingarei de vocês, meus inimigos. Vou acertar as contas com vocês, meus adversários. Na minha ira, vou castigá-los, para que fiquem completamente puros, assim como o metal é purificado pelo fogo. Eu lhes darei autoridades e juízes, como os que vocês tinham no passado. Então Jerusalém será chamada de cidade da justiça e cidade fiel. O Deus justo salvará Sião, salvará todos os seus moradores que se arrependerem.
mas acabará com todos os rebeldes e pecadores, com todos os que abandonam o Senhor. Vocês vão ficar com vergonha das árvores sagradas de que vocês tanto gostavam. Vão ficar desiludidos com os jardins sagrados que lhes davam tanto prazer. Vocês se tornarão como árvores de folhas murchas, como um jardim que ninguém rega. Os poderosos serão como a palha e as suas ações como uma faísca. Eles serão destruídos pelo fogo e não haverá quem possa salvá-los. Carta aos Hebreus, capítulo 9. O novo santuário. A primeira aliança tinha leis sobre a adoração e tinha também um santuário construído por seres humanos onde se adorava a Deus. Foi armada uma tenda dividida em duas partes. Na parte da frente, chamado Lugar Santo, ficavam o candelabro e a mesa com os pães oferecidos a Deus. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada de Lugar Santíssimo. Ali estava colocado o altar de ouro, onde era queimado o incenso, e também estava colocada a arca da aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estava uma vasilha de ouro com o maná, o bastão de Arão, do qual tinham saído brotos, e as duas placas de pedra, com os mandamentos escritos nelas. Em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins, com as suas asas abertas sobre o lugar onde os pecados eram perdoados. Mas agora não é o momento de explicar os detalhes dessas coisas. Depois de tudo isso ter sido preparado, os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda, que é o lugar santo, para cumprir os seus deveres religiosos. Mas somente o grande sacerdote entra na parte de trás, que é o lugar santíssimo, e isso apenas uma vez por ano. Ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados que o povo cometeu sem saber que estava pecando. Por meio disso tudo, o Espírito Santo nos ensina de modo bem claro que a entrada para o lugar santíssimo ainda não foi aberta enquanto a parte da frente, que é o lugar santo, continuar sendo usada. Isso é um símbolo para hoje. Quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não tornam perfeito o coração das pessoas que o adoram. Essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com comida, com bebida e com várias cerimônias de purificação. São regras externas que têm valor somente até que Deus renove todas as coisas. Mas Cristo veio como grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita, e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. O sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimada são espalhados sobre as pessoas impuras, e elas ficam purificadas por fora. Se isso é assim, imaginem então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito, e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. A morte de Cristo e a nova aliança. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu, pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. É por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso do sangue de animais. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estavam na lei. Depois pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, misturou com água e borrifou o livro da lei e todo o povo usando lã tingida de vermelho e hisopo. Então disse: "Este é o sangue que sela a aliança que Deus mandou vocês obedecerem." Da mesma forma, Moisés também borrifou sangue sobre a tenda e sobre todos os objetos usados na adoração. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue, e não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. O sacrifício de Cristo tira os pecados. Essas coisas que eram cópias das realidades celestiais deviam ser purificadas desse modo, mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Cristo não entrou no lugar santo feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo o sangue de um animal. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas, ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Cada pessoa tem de morrer uma vez só, e depois ser julgada por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício, para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois, ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele.